Fala, proseliteiro, proseliteira, como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é Alex Monteiro para mais um episódio, mais um videozinho aí, para a gente continuar conversando a respeito do sentimento do coração de Deus. Semana passada o Leandro trouxe 2 vídeos a respeito do sentimento segundo Deus, do coração de Deus, aquilo que Paulo falou aos Filipenses. Ele vai dizer que tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E nós queremos dar continuidade nesse assunto. Eu quero apenas estender aquilo que já foi dito, e para isso eu vou abrir aqui no livro de Atos, no capítulo 2. Atos 2, muita gente já sabe, já conhece do que se trata, né? Fala do dia de Pentecostes, onde o Espírito de Deus desceu sobre aqueles que estavam reunidos e tomou-os com línguas de fogo. As pessoas que estavam em Jerusalém ali participando da festa de Pentecostes, eles ficaram impactados com a manifestação daquelas pessoas que estavam reunidas ali esperando a vinda desse Espírito que Jesus havia prometido. E grande foi a expectativa, a surpresa daquele povo de ouvir aquelas pessoas falando na língua nativa deles. E a gente sabe de tudo isso. Eles começaram então a dizer, eles devem ter bebido muito. Então Pedro começa a falar, Pedro começa a pregar, e nessa mensagem de Pedro vai dizer: não, Jesus, aquele que foi crucificado, aquele que vocês, né, colocaram no madeiro, ele realmente era o Filho de Deus, ele havia dito isso, ele ressuscitou dentre os mortos, e ele ficou com a gente, muitos viram. E depois que Pedro então termina a mensagem, em Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 37, vai dizer assim: aos que tais ouviram essas palavras, ficaram angustiados, ou agonizantes, ou agoniados em seu coração, e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: caros irmãos, o que devemos fazer? No versículo 38, Pedro então vai dar a resposta. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porquanto a promessa pertence a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava proclamando: sede salvos dessa geração perversa. O que está acontecendo? Logo depois da mensagem de Pedro, o pessoal ficou agonizado, agoniado. E eles começaram então a perguntar: o que a gente vai fazer agora? Porque afinal de contas, se aquele Jesus que estava aqui era o Filho de Deus, o Messias, o prometido, e a gente acabou entregando ele, né, para ser morto na cruz, o que a gente faz agora para a gente poder ter um pouco de sossego com Deus? Então Pedro vai falar: vocês precisam de se arrepender. E por que a gente vai conversar a respeito disso? Afinal de contas, nós estamos falando a respeito do sentimento do coração de Deus, aquilo que permeia o sentimento do coração de Cristo. É porque arrependimento faz parte dos fundamentos. Arrependimento está na base, arrependimento está lá no início das coisas. E quando eu falo está na base, pessoal, por exemplo, pessoal de construção, né, ou o pessoal do futebol, entende bem o que eu estou falando. Quando fala de base, está falando de início, está falando de princípio das coisas. Se você começa mal, a probabilidade de você terminar mal não é que ela é grande, ela é gigantesca. Na verdade, existe pouquíssima probabilidade de dar alguma coisa certa quando você começa mal. Então, o princípio, o início das coisas é necessário que sejam feitas da melhor maneira possível. Por isso que Pedro, quando o povo pergunta para ele: o que a gente vai fazer agora? Porque nós erramos, nós pecamos, nós falhamos contra Deus, e agora nós não sabemos o que fazer. A primeira coisa que Pedro faz é dizer: se arrependam. Se arrependam. E ele continua então dando toda uma descrição do que é necessário ser feito, e ele termina dizendo: é necessário que vocês sejam salvos dessa geração perversa. E o que seria isso, ser salvo da geração perversa? Ele falou: seja salvo de toda a perversidade. Isso tem algo que a gente tem um pouco de confusão quanto a isso. É quando a gente pensa em perversidade, a gente já pensa logo em algo maligno, em algo maldoso, né? Uma pessoa ruim. O perverso
é alguém ruim, né? Alguém maldoso. Não, e nem sempre é. Perversidade na Bíblia, na verdade, está falando a respeito de tudo aquilo que desvia, tudo aquilo que corrompe, tudo aquilo que embaça. Quando eu falo embaça, é tudo aquilo que não dá clareza, tudo aquilo que diminui a visibilidade, né? O sentido, o esclarecimento das coisas, tudo aquilo que corrompe a verdade, tudo aquilo que prostitui aquilo que é verdadeiro, aquilo que é sério. Então, transgressão nem sempre vai vir de maneira maldosa, de maneira perversa. Por exemplo, a tentação, muitas vezes, ela vem de uma maneira aparentemente boa. E Pedro está falando para o pessoal, é necessário que vocês sejam salvos dessa geração perversa. Ele está falando de uma questão de pensamento. Por quê? Porque se a gente for ver, por exemplo, a primeira tentação que aconteceu na humanidade foi da serpente para a mulher. E a tentação, se a gente for analisar ela de fato, a gente vai pensar o seguinte: a proposta que a serpente fez não foi tão ruim. Porque se a proposta era se parecer com Deus, quem não gostaria de se parecer com Deus? Não é verdade? Então, se a proposta era, se você comer do fruto, você vai ficar semelhante a ele, poxa, parece ser uma boa proposta. Mas, na verdade, o que estava por detrás dessa proposta era que é a questão perversa, porque não é um pensamento, não é um sentimento. Fala, às vezes, uma coisa que é boa e é verdadeira, aparentemente verdadeira, mas, no fundo, tem um sentimento e um pensamento perverso. O que a serpente, o que Satanás ali na serpente estava querendo dizer era o seguinte: Deus te enganou. Deus ele não comunicou com você tudo aquilo que ele realmente poderia falar com você. Ou seja, ele disse que você se parece com ele, mas na verdade você não é. Disse que você é semelhante, mas na verdade você não é. Então, o que você é de fato, você é quase parecido com ele. Mas, se você comer do fruto que ele disse que não podia comer, aí sim, aí você vai ser totalmente igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Então, aparentemente, se você for olhar para um lado bacana, poxa vida, eu queria tanto me parecer com Deus, ele é tão legal, ele é tão bom, ele é tão amoroso, ele é meu pai, eu gostaria muito de ser totalmente semelhante a ele, então vou comer. É claro que não foi isso o sentimento da mulher, mas estou dizendo só para você pegar como funciona isso. Por exemplo, Judas, quando vai entregar Jesus, me parece ser um bom pensamento, porque afinal de contas, Judas está pensando assim: se eu entrego o Messias, automaticamente ele vai chamar, ele vai convocar então todos os anjos nas regiões celestiais, vai fazer com que esses anjos venham lutar em favor do seu reino. Ele vai estabelecer o reino aqui na terra, em Jerusalém. Automaticamente Roma, que está nos oprimindo, não vai mais nos oprimir, ou seja, os judeus estão libertos. Me parece ser uma boa ideia, mas na verdade o problema era o sentimento perverso. Então, ou seja, tudo aquilo que é comunicado sem o Espírito pelo qual o Espírito de Deus nos comunicou, isso é perverso. Então, todas as vezes que nós estamos entrando para algum lugar e nós colocamos um sentimento ao qual esse sentimento não é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, automaticamente nós estamos pervertendo aquilo que era a verdade de Deus para a nossa vida. E estamos, quem sabe, pervertendo isso também na vida de outros que estão nos vendo e nos acompanhando. Então, sendo assim, perversão, ser livre dessa geração perversa, é mudança de pensamento, é mudança de mentalidade. Automaticamente, Pedro vai dizer: vocês precisam se arrepender. Então, arrependimento vai vir de uma mudança de mentalidade. Eu vou continuar isso no próximo vídeo, a gente vai conversar um pouco mais a respeito disso, tá bom? Fica aí no aguardo, sabadão aparece mais um vídeo para você.